Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje o Vejam Só quer entender ou responder qual será o destino dos ímpios por ocasião da segunda volta de Cristo. Aqueles que não creram, aqueles que não foram salvos, qual será o destino deles? Duas posições antagônicas, mas muito marcantes, muito defendidas, de que o ímpio ficará em sofrimento eterno, um inferno eterno, uma condenação eterna, sofrendo diariamente, ou que ele será aniquilado. Vale ressaltar que a Bíblia passa informação e parece que ambos estão corretos. A gente vai tratar desses textos também, colocar aqui no nosso bate-papo, textos que defendem essa questão do aniquilacionismo ou do sofrimento eterno também. Eu espero, obviamente, pela sua companhia, tá bom? O Vejam Só está apenas começando. Fique conosco. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, para a gente poder bater papo, trocar ideias e juntos, esse é o nosso objetivo principal, que possamos aprender sobre as mais variadas visões do pensamento teológico, levando até você sempre muita informação, muito conhecimento, para que a partir disso você possa então se aprofundar nos temas. Infelizmente a gente não consegue tratar de tudo aqui, durante o programa, mas a ideia é que você se desperte para poder então se aprofundar nesses assuntos, tá certo? Sem mais delongas, vou apresentar os nossos convidados. E eu quero começar apresentando o pastor Patrick de Almeida Siqueira, ele que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Patrick, obrigado de novo, por aceitar o nosso convite, estar aqui. É sempre uma alegria receber o amigo. A alegria toda minha. E aqui esse é o programa abençoado, esse é um programa onde falamos das coisas do céu, do reino. E para mim estar aqui é uma honra. Esse que sem dúvida é o maior de todos os programas de debate, teológico do Brasil. Obrigado pelo convite, espero poder contribuir com um pouco de conhecimento da palavra de Deus e também aprender aqui com o pastor Juliano, que também é um grande servo de Deus. Sim, muito bacana essa questão do aprendizado é fundamental, a gente defende muito aqui, inclusive aprender ouvindo quem pensa diferente, respeitando, entendendo e trocando argumentações, que é o fundamental. Patrick, no momento você não está pastoreando nenhuma igreja local. Isso. Mas eu sei que você tem o seu canal no YouTube. Reforça aí pra gente e ele vai aparecer aí também, por favor. Ok, faço o convite para você que desejar se inscrever e ir lá no nosso canal do YouTube, Patrick Siqueira. Ali tem alguns dos programas que eu gravei aqui no Vejam Só. Tem sermões, tem meditações. Ali sempre é colocado ali numa base semanalmente, eu procuro colocar semanalmente, temas sobre a palavra de Deus, temas teológicos para ajudar na compreensão da Bíblia e da cosmovisão cristã. Muito bacana, essa internet é uma ferramenta fundamental nos tempos de hoje, então, por conta dessa pandemia, mais ainda. De novo, obrigado, Patrick? Prazer é meu. Eu também recebo aqui no estúdio o pastor Juliano Fraga, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém. Pastor Juliano, obrigado, por aceitar o nosso convite, estar aqui nessa noite. É uma alegria receber o irmão e conhecê-lo também. Graças e paz, Eliezer, o pastor Patrick. Muito bom, feliz em poder retornar aqui. Como já foi dito, é um programa de tamanha relevância no que tange as escrituras, a teologia, os debates. E sempre um prazer contribuir para o reino de Deus. Espero que seja um bom debate e que os telespectadores sejam edificados por tudo que será aqui transmitido. Muito bacana. Depois nós vamos até fazer uma pesquisa de quantos alunos entram nos cursos de teologia a partir do conhecimento que é colocado pelo Vejam Só, porque tem muita gente que vai, para estudar depois que começa a assistir. Pastor Juliano, passa o endereço da igreja que o irmão pastoreia. Aproveita também, passa os dias e horários do culto e como é que está funcionando lá, presencial ou online, por favor. Eu sou pastor auxiliar da nossa sede central, ela é presidida pelo pastor Paulo Freire Costa, sede central em Campinas, fica no bairro Parque Itália, número 160, na Avenida Pastor Cícero Canuto de Lima, na cidade de Campinas. Os cultos às quartas-feiras,
às 19h30. Nós temos escolas bíblicas dominicais pela manhã, aos domingos, às 9 horas da manhã. À sexta-feira, o culto de doutrina, que começa também às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Por conta da pandemia, nós estamos com um trabalho online. Tá. Todos os dias tem esse trabalho online e também tem uma oração na madrugada, e essa oração tem ajudado e auxiliado muitas famílias a partir das 11 horas da noite até a meia-noite. E os cultos, eles são online, mas neste momento não há membros na igreja por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Sim, sem dúvida. Um momento de rara exceção, né, que a gente passa. Inclusive, durante o nosso bate-papo, os contatos do pastor Juliano, do pastor Patrick também, vão aparecer aí na sua tela. São os canais oficiais divulgados por eles, então é por lá que você, se tiver interesse, pode entrar em contato ou conhecer melhor o trabalho de cada um deles, tá certo? Vamos assistir a matéria que vai dar o pontapé inicial no nosso bate-papo e, na sequência, eu volto com as opiniões iniciais dos nossos convidados. Vejam só. É interessante observarmos que uma porcentagem muito maior de pessoas acredita na existência do céu, mas não na existência do inferno. De acordo com a Bíblia, porém, o inferno é tão real quanto o céu. A Bíblia ensina claramente e explicitamente que o inferno é um lugar real para o qual os ímpios, descrentes, são enviados após a morte. Aqui temos uma divisão no pensamento, principalmente quando falamos do tempo de sofrimento do ímpio. Todos acreditam que vai existir condenação, mas a questão é, ela será eterna? O castigo dos ímpios mortos no inferno é descrito em toda a Escritura como fogo eterno, fogo que nunca se apagará, vergonha e desprezo eterno, um lugar onde o fogo nunca se apagará, um lugar de tormentas e chamas, eterna perdição, um lugar de tormento com fogo e enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e um lago de fogo e enxofre, onde os ímpios, de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. Essas são algumas descrições bíblicas sobre a questão do tempo de condenação. Mas temos um outro lado desse debate, que defende a ideia de que Deus não terá prazer na condenação eterna. Por isso, irá existir a aniquilação do ímpio. Tudo se fará limpo no universo quando acabar a controvérsia entre Cristo e o diabo. Com todo o arsenal que a Bíblia usa retratando o destino final dos ímpios, somos capazes de notar todas as evidências de que os ímpios serão eliminados, destruídos, arrancados, mortos, exterminados, executados, devorados, se farão em cinzas, não terão futuro, perderão a vida, serão consumidos, perecerão e serão despedaçados, entre tantas outras referências com relação à destruição do ímpio no dia do juízo. Com essas duas opiniões, nós iremos debater sobre o tema: os ímpios serão aniquilados ou ficarão em sofrimento eterno? Qual será o destino deles na volta de Cristo? Fique ligado, nosso papo está no ar. Olha, cada dia que passa eu fico mais impressionado com a qualidade do trabalho que a nossa equipe vem desenvolvendo. Então, quero deixar aqui um agradecimento especial ao Djalma, nosso editor, ao Vinícius, que faz a sonorização da matéria. Estava incrível, impecável. Para a gente aqui no estúdio dava até um certo medo. Mostrou Exatamente. Muito, muito, muito bacana. Muito obrigado. Com a voz marcante também, sempre muito atenciosa Denise Luque, que nos ajuda aqui. Agradecer também ao Marcos Vinícius, que é o nosso menor aprendiz, que pega as imagens da internet para a gente e nos ajuda nessa produção. Toda essa galera aí, de parabéns pela qualidade do material que é fornecido. Muito, muito, muito bacana. Vamos pegar, então, as primeiras opiniões dos nossos convidados, ainda que eu já imagine que você aí na sua casa já sabe o que cada um vai defender. Mas vamos ouvir, né? Vai que de repente mudou alguma coisa, a gente não sabe. Pastor Patrick, vou começar com um amigo. Aniquilados ou em sofrimento eterno? Qual será o destino dos ímpios por ocasião da volta de Cristo? Muito boa pergunta. Todo mundo se interessa muito pela escatologia, né? E, especialmente nos momentos que estamos vivendo, cada vez mais o interesse pelo livro do Apocalipse, volta de Jesus.
são coisas que geram uma comoção na comunidade cristã. E é muito bom termos a certeza de que um dia Jesus voltará e trará resposta e solução para os problemas deste mundo. Porque a justiça de Deus, ela pune o ímpio, mas ela justifica o justo. Então, nada temos a temer quanto às coisas finais, volta de Jesus, juízo, inferno. Tudo isso são coisas que estão a favor de nós, que temos fé em o nome de Cristo Jesus, somos salvos por Ele, mas deve causar medo ao ímpio, deve causar medo ao injusto, àquele que nega a salvação em Cristo Jesus e tudo que Ele fez por nós. Por outro lado, existe uma grande discussão acerca de todas as questões escatológicas, especialmente pela problemática de o livro de Apocalipse ser um livro de extrema dificuldade hermenêutica, compreensão. Temos tantas escolas de interpretação escatológica, dispensacionalismo, pós-milenar, amilenar, pré-milenar, e é normal nós, como povo de Deus, temos diferenças de interpretação quanto às profecias, quanto ao futuro. O que é importante e o que é verdade e o que traz esperança para nós é que aquele que tem fé em Jesus não precisa temer. Jesus voltará, Jesus salvará, destruirá o mal, pisará Satanás, a serpente, punirá o injusto. Mas, assim, na minha cosmovisão escatológica, como pastor da Igreja Adventista, eu creio que Jesus virá. Quando Jesus virá, ele irá, como diz lá os textos de Tessalonicenses, ele vai transformar os vivos, ressuscitar os mortos. Os ímpios irão ser mortos. Eu creio que o milênio ocorrerá no céu. Jesus levará tanto vivos quanto ressuscitados, transformados, para o céu. Passaremos 1000 anos. Após os 1000 anos, voltaremos para a terra para o juízo final. No juízo final haverá a segunda ressurreição, porque nós temos no texto de João 5 que haverá 2 ressurreições. Ressurreição para a vida, que é a ressurreição dos salvos em Jesus, e ressurreição do juízo para aqueles ímpios que morreram, quer seja por ocasião da vinda de Jesus ou antes disso. Quando, então, há esse segundo retorno de Jesus à Terra... Patrick, só desculpe interromper, vou pedir para o irmão concluir o raciocínio. Acelerar, perdão. Por favor. Sim, acelerando, então, nesse juízo final, ali cada um vai receber a punição pelos seus pecados, certo? Segundo o livro de Lucas 12, verso 47, quem cometeu muito pecado e quem tinha muito conhecimento de Deus, mas mesmo assim desprezou, ele será punido com mais açoites. Aqueles que tinham menos conhecimento, com menos açoites. Então, essa punição ela vai ser proporcional à maldade de cada um. O último a ser destruído será Satanás e devido, na minha opinião, é bem verdade que todos os textos que parecem falar sobre o inferno dão uma conotação de eternidade, mas é verdade que são poucos. Quando se compara numericamente com textos que falam de aniquilação, são infinitamente menores os textos que falam de inferno. Os textos de aniquilação sobrepujam em muito numericamente aos que falam sobre o inferno eterno. Essa é a minha opinião. Obrigado. Muito bacana, Patrick. Depois a gente vai conseguir aprofundar, inclusive, alguns detalhes que o irmão... Prolixidade. Não, imagina. A gente tenta controlar até para todo mundo falar e para a gente conseguir avançar no tempo também, porque, infelizmente, o nosso tempo passa muito rápido. Pastor Juliano, por favor, a sua opinião. Os ímpios serão aniquilados ou estarão em sofrimento eterno quando da segunda vinda de Cristo? Eu tenho uma visão do castigo eterno, acredito eu ser bíblica, até porque eu não tenho uma visão holística e monista que começa com o filósofo Parmênides. A ideia do apodrecimento da alma, ela começa com Tácito. Ele dizia, o Tácito Ciro, ele dizia que a alma, no final de tudo, do ímpio iria apodrecer. Mas ele nunca foi acolhido pelos pais da igreja ou pelos eruditos como um ortodoxo. Depois nós vamos ter mais à frente uma seita gnóstica, até de origem cristã, que é chamada de os valentinianos, que vem com Valentino, ali por volta do ano 137 da era cristã,
ele já defendia a ideia aniquilacionista. Mais à frente, nós vamos ter John Stott, recente, né? Ele defendendo uma ideia de aniquilação, mas defendendo uma imortalidade condicional. Mas nós temos também nos escritos da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, Questões e Doutrinas, páginas 536 e 537, defendendo o aniquilacionismo. Nós temos também Let God Be True, que é um escrito das Testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, na página 37, defendendo o aniquilacionismo. Não só isso, movimentos orientais também, como o próprio budismo, defende, na grande maioria, de forma majoritária, que terá esse aniquilamento no final de tudo, que alcançarão o nirvana. E isso, claro, deixa os ateus muito felizes, né? E a teologia liberal, porque se não tem inferno, não tem o castigo eterno, acaba sendo um prêmio para o ímpio. Mas por que eu creio no castigo eterno? Porque, em termos bíblicos, eu acredito que condiz mais com a ideia do castigo eterno. No período veterotestamentário, nós temos Daniel capítulo 12, versos 2, dizendo que ressuscitarão do pó os justos para a vida eterna, e o termo em hebraico olam, mas os ímpios para o horror eterno. O termo também é olam. Qual seria o critério nesse paralelismo para você dizer que um é eterno e o outro aniquilação? Não condiz com os termos linguísticos. Já no Novo Testamento, como o último profeta do período veterotestamentário, João Batista, em seu contexto no capítulo 3 de Mateus, no versos 12, ele está com um público que é fariseu, ele está dizendo que o machado está à raiz, que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Caso contrário, se eles não produzissem, vai dizer que aquele que tem a pá na mão, que é o dono da eira, que é Cristo, ele vai limpar a eira, separar o trigo no celeiro, e a palha, que é o ímpio, ele vai dizer que vai ser lançado em um fogo que não se apaga. Nós temos também o próprio Jesus em Mateus 18:8, mas paralelo a Marcos, capítulo 9, versos 40 ao 48, que vai dizer o seguinte, que os ímpios serão lançados em um lago de fogo, que é o Guiena, e mais do que isso, o verme, ele não morre, e o fogo também não se apaga. Jesus, em Mateus 25, versos 46, vai dizer que os justos, eles herdarão a vida eterna, o termo eterno aionios, vida zoe, ou seja, vida eterna. Mas os ímpios serão castigados em um castigo eterno, colasses aionios. É a mesma conexão e simetria com Daniel, capítulo 12. Indo para as epístolas gerais e paulinas... Pastor, eu também vou pedir para o irmão... condensar aí o raciocínio, depois a gente vai ter tempo de falar mais. E aí nós temos 2 Tessalonicenses 1:9, nós temos Judas 1:13, Apocalipse 14, versos 10, Apocalipse 19, versos 20 e Apocalipse 20, versículo 10 e 14. E depois nós entraremos em pormenores nos desdobramentos dos versículos. Sim, eu fiz algumas anotações aqui para depois perguntar também, para ambos poderem explicar e aí levar até você mais conhecimento. Mas olha, agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O que você acredita? A partir do seu conhecimento, do seu estudo bíblico, como você responde a nossa enquete que está disponível lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Põe na tela aí para mim, por favor, a enquete e diz o seguinte, a Bíblia defende que os ímpios serão aniquilados. Essa é a pergunta. Aí você tem duas opções, sim e não. Você escolhe. Na próxima postagem, você justifica o motivo da sua escolha, tá bom? Então vai lá, responda, participe. Durante o nosso bate-papo, nós vamos pegar algumas opiniões dos nossos internautas. Agora que Vejam Só, a gente tem a alegria de receber o Esdras Savioli, ele que é do canal Vai na Bíblia. E Esdras, primeiro, obrigado, viu, amigo, por aceitar o nosso convite, estar aqui. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Eu que agradeço o convite, um privilégio participar com vocês. Queria já agradecer você, Eliezer, cumprimentar os pastores aí, pastor Juliano e pastor Patrick. E espero contribuir um pouquinho para o debate em relação a esse tema. Com certeza vai contribuir, Esdras, porque, como diz o nome do seu canal, né? E eu vou fazer essa pergunta nesse sentido, vai na Bíblia para mim, e aí você responde, serão eles, os ímpios, aniquilados ou estarão em sofrimento eterno? Sim. Bom, essa já é a pergunta? Já é a pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, acho que foi bem ressaltado pelos pastores.
A nossa conclusão sobre o tema, ela não pode se pautar em experiência pessoal ou se pautar em sonhos, visões, informações extrabíblicas, né? A nossa única fonte segura para saber sobre esse assunto são as Escrituras. Esse é o primeiro ponto. E algo que é unânime nas Escrituras, claro, e os pastores concordam, é que o inferno é algo real, não é algo simbólico, não, é um local de sofrimento. Quanto à questão da eternidade, do inferno ser temporário ou eterno, eu não consigo olhar para as Escrituras e entender o inferno como algo temporário. Eu não vejo de forma alguma isso como algo sólido, a doutrina da aniquilação. O que eu vejo em relação a algumas passagens que falam sobre a destruição do ímpio, muito relacionado com o contexto de vida terrena. Mesmo porque, se a gente for pensar em algo ser destruído, algo que nós destruímos, vamos pensar num carro que você destrói. Esse carro não deixa de destruir, ele simplesmente deixa de cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. Então, as passagens, para você utilizar essas passagens, que se referem claramente à existência terrena, trazer para um contexto eterno, e com base nisso, concluir que isso dá respaldo para aniquilação, eu acho que você força muito o texto bíblico. Acho que corre um risco muito grande de estar pegando informações e juntando informações que eu quero, porque eu penso, né, a minha cosmovisão e não a visão bíblica. E, particularmente, eu poder escolher, né, eu entendo que eu votaria pela aniquilação. Porque a nossa ideia de alguém ter sofrimento eterno, é difícil a gente chegar nesse pensamento e compreender como isso é tão terrível, né, e como isso pode ser algo real que as Escrituras narram. Mas aí é que eu tenho que abrir mão do que eu quero do que aquilo que é bíblico. Legal. E para mim, as Escrituras, elas têm muito mais versículos que falam sobre a eternidade, o sofrimento. O pastor Juliano aí citou Daniel e Mateus, para mim são os versículos que já encerram o assunto praticamente. Mas eu creio que não são os únicos versículos. Muitos outros versículos que apontam para a eternidade do inferno. Wesley, como é que a gente explica, então, esses textos que mostram, inclusive a nossa matéria colocou ali, que defende essa questão do aniquilacionismo, ou seja, os ímpios serão destruídos, mortos, aniquilados. Como é que a gente explica essas referências? Como eu comentei, né, eu creio que essas referências, no contexto delas, fica claro que se refere a uma existência terrena. Aquilo que acontecerá com o ímpio aqui, enquanto ele está vivendo aqui na Terra, e ele será destruído dessa existência terrena. Agora, uma coisa que para mim não faz sentido, e pelo conhecimento, pelos versículos e por todo o contexto bíblico, é o fato do ímpio ser destruído, né, da vida terrena, passar um período em um sono, para ressuscitar e depois ser exterminado. Até foi bem comentado pelo pastor Juliano, que é para mim uma das questões que foram fundamentais no entendimento da eternidade do inferno ser a visão bíblica, né, o ensinamento bíblico. É que se nós formos pensar em alguém que está inclinado a cometer um suicídio, a pessoa não quer viver, ela quer deixar de existir. E ela encontra no suicídio a solução. De acordo com a doutrina do aniquilacionismo, ela está tomando uma decisão correta. Por quê? Ela quer deixar de existir, então ela vai conseguir isso. Mas a visão bíblica em relação ao inferno é da eternidade do sofrimento, ou seja, ela vai estar, na verdade, prolongando esse sofrimento que ela entende, terminando ele com o suicídio, toda a eternidade. E um ponto que foi falado pelo pastor Patrick também, da questão de ser justo ou não, da questão do nível, né, de maldade para o nível de sofrimento até a aniquilação. Sim, eu entendo que a doutrina do inferno, ela nos traz o sofrimento de acordo com o que foi feito, mas esse sofrimento continua sendo eterno. Existem níveis de punição em relação ao que o ímpio sofrerá, mas eu entendo que isso será eterno. Muito bacana, Esdras. Obrigado, viu, amigo, por aceitar o nosso convite, trazer as suas observações. Os endereços, né, e os contatos do canal apareceram todos aí durante o nosso bate-papo. É onde Legal. Você procurar, vai na Bíblia que você vai achar, tá certo? YouTube, Instagram, Clubhouse, Telegram, onde você procurar, ele vai estar por lá desenvolvendo esse trabalho. De novo, obrigado, amigo.
Eu que agradeço a oportunidade. Nós temos um vídeo no canal também relacionado ao inferno, se o inferno existe. A gente aborda um pouquinho essa questão também da eternidade do inferno nesse vídeo lá no canal. Obrigado pela oportunidade. Bacana, eu que agradeço e fica a dica aí para você que gosta dos assuntos poder pesquisar também e conhecer o canal e o trabalho aí do nosso irmão. Amigos, o nosso bloco agora ficou mais curtinho, tá? Então eu quero que os dois falem, então vou pedir para a gente controlar, tá bom? Pastor Patrick, eu quero começar com o irmão. A nossa matéria também colocou muito bem os textos que defendem essa questão do sofrimento eterno, né? Então, o fogo nunca apagará, o fogo eterno, condenação e tal, sempre fazendo essa referência. Como é que o irmão explica esses textos? E aí, emendando nisso, esse é um problema de interpretação ou o fato de você crer em um e outro é um erro teológico, uma heresia? Certo, muito bom. Bem, é um assunto muito grande, tá, Zeca? Sim. E, assim, por exemplo, foram citados o quê? Sobre inferno e sofrimento eterno, foram citados o quê? Uns 10 textos? Se eu for falar do tanto de textos que eu tenho para falar sobre aniquilacionismo, são quase 100, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas como é que o irmão explica essas referências? Sim. Bem tranquilo. Por exemplo, Aiônios, como foi citado pelo pastor Juliano, às vezes fala de uma eternidade relativa. Por exemplo, quando se fala que Jerusalém está queimando até os dias de hoje, porque fala Jerusalém está queimando com fogo Aiônios, né? No livro de Judas fala que Jerusalém foi queimado com fogo eterno. Está queimando até hoje. Então, a palavra Aiônios, ela tem uma ideia de eterno enquanto dure. Ela depende de muitas coisas, certo? Agora, por exemplo, quando fala sobre a fumaça que sobe para todo sempre. Quando um corpo ficava estendido ali no deserto existe a dificuldade de queimar e manter o fogo aceso é muito difícil. Então, na mentalidade judaica, queimar para sempre é queimar completamente. Tá. Certo? Então, você nunca vê um texto falar sobre pecador sofrendo eternamente. Você vê texto falando sobre fumaça, você vê texto falando sobre verme, você vê texto falando sobre vergonha, mas nunca sobre o pecador queimando eternamente. Então, assim, infelizmente, com limitações de tempo, nós não vamos conseguir tratar do tanto de texto que eu tenho para falar sobre aniquilacionismo. Mas podemos, se quisermos enfatizar os textos que falam sobre sofrimento eterno, vamos lá. A gente faz a exegese desses textos, a gente discute esses textos, sem problema, vai ser uma alegria. E eu acho que é uma questão de interpretação, não uma questão de heresia. Tá, muito bacana. A gente vai tentar ao máximo abordar as ideias aqui. E, pastor Juliano, eu quero que o irmão agora faça a defesa ao contrário. Como é que o irmão explica os textos, que dão razão ao aniquilacionismo? Nossa matéria também trouxe, né? Serão destruídos, serão mortos, serão apagados. Várias referências, várias palavras que o texto bíblico usa que dão vazão a essa ideia do aniquilacionismo. Como é que o irmão explica? Zeca, é o seguinte. Estas centenas de textos estão todos fora de contexto. Por exemplo, eles usam os Salmos 37. O Salmos 37 fala de Davi deixando um reinado a Salomão e que os ímpios seriam ali exterminados, extintos. Isso não fala de aniquilação e juízo final. Textos fora de contextos, como, por exemplo, eles usam Malaquias 4, ali fala da Batalha do Armagedon. Ali está falando dos ímpios serem destruídos. A ideia de destruição no Antigo Testamento é exterminar um povo diante de uma terra terrena em batalhas contra Israel, que nunca este povo iria prevalecer. Nós temos Deuteronômio 32, Levítico 26, a promessa de que a obediência de Israel colocaria eles permanentemente na terra de um reinado literal eterno, que vai se cumprir no milênio, e que este povo
de Israel jamais seria extinto dessa terra e que os ímpios sim seriam. Não fala nada de aniquilação em castigo eterno. Em contrapartida, a ideia de aionios, como o pastor Patrick usou em Judas, inclusive não fala de Jerusalém, fala do fogo de Sodoma. Diz assim, versículo de número 6, Judas 1. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-a corrompido, como aqueles ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Este fogo não é passageiro. O que está dizendo aqui Judas não é sobre o fogo que ocorreu em Sodoma em uma destruição local e terrena, mas um fogo que continua, porque da mesma forma com que os anjos caídos estavam no Tártaro e seriam punidos no juízo final a um lago de fogo eterno, assim também os habitantes de Sodoma e Gomorra. Para finalizar, essa ideia de que não tem texto sobre castigo eterno, a Bíblia deixa muito claro, palavras de Jesus, Mateus 25, versos 46 e Daniel capítulo 12, versos 2, encerra a conversa. Eu queria que fosse fácil assim mesmo, viu, pastor Juliano? Encerra a conversa, mas não é bem assim. Gostaria que fosse. O irmão acredita que é um erro interpretativo ou a gente está ferindo alguma doutrina central do Evangelho que daria essa questão, essa vazão à heresia? Olha, Eliezer, eu tenho comigo que dizer que o castigo não é eterno e que não haverá esse inferno, no latim, mas é o Gehenna, é um desserviço. É você dizer ao ímpio que há um prêmio para ele no final, dele passar a vida toda em pecado e no final de tudo ele deixar de existir. E aí vem aquela ideia em contrapartida. Seria justo tudo isso acontecer? Só para explicar aqui, na salvação teve alguém que questionou com Jesus, ele dizendo, o dono da vinha deu um salário para um que começou às 9, o outro para quem começou ao meio-dia, e combinou aquele que começa às 5 da tarde também um salário que é um denário, um dia de trabalho do judeu. O horário acabou às 6. Quando ele deu um denário aos da 9 e um ao do meio-dia, eles ficaram tranquilos. Quando ele foi pagar o das 5, eles disseram, não é justo. Ele começou a trabalhar às 5 e vai receber o mesmo que a gente. Qual foi a palavra de Jesus? O dono da vinha paga a cada um como ele quer. Ele é o dono da vinha. Não tem como eu padronizar a justiça de Deus da minha ótica humana ilimitada. Mas existe rigor e graus de castigo neste tormento eterno. Ai daquele, Jesus disse de Judas. Por que ai? O castigo dele seria maior. Pastor Patrick, a ideia do aniquilacionismo passa realmente essa segurança para o ímpio? Não. Ainda que eu entenda que morrer e deixar de existir também é um grande problema, né? E outra, um minutinho, tá? Se essa questão do aniquilacionismo, a gente entra no universalismo também. Sim. Antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer assim, uma das desculpas mais antigas é falar que um texto está fora de contexto. Perdão, com todo o respeito ao senhor, você citou 2 textos e dá a impressão de que todos os textos que eu teria para falar estariam fora de contexto. Isso é, no mínimo, não é justo para com o meu argumento, né? E também a questão de Judas foi feito um argumento em cima de uma interpretação equivocada, e na questão que o senhor falou da vinha, está falando sobre salvação, não sobre escatologia. Mas, perdão, a sua pergunta foi se a justiça no aniquilacionismo, é isso? Isso passa essa impressão que o ímpio vai receber um prêmio no final. O aniquilacionismo é muito mais justo do que a ideia de um tormento eterno. Por quê? Quem pediu para ser criado? Quem pediu para existir? Quem pediu para Deus colocar uma alma eterna dentro de nós? Você pediu? O pastor Juliano pediu? Não. Deus tomou uma iniciativa da sua soberania de nos criar. Ele nos cria. O pecado entra em cena. Com o pecado, a possibilidade de punição eterna. Aí uma pessoa que não aceita a salvação em Cristo Jesus vai ser forçada a ficar uma eternidade em sofrimento. Muitos argumentam que isso é injusto. Eu não tenho tempo aqui para ir para as minúcias, mas o aniquilacionismo soluciona todo esse argumento porque ele dá uma punição terrível. Nós não sabemos se será anos, meses, milênios,
Não sabemos quanto tempo será, mas o tempo nos é revelado, mas vai haver uma punição terrível. A pessoa vai pagar pelos seus pecados. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Você dizer que o aniquilacionismo é coisa de docinho, não faz justiça à nossa ideia. É muito bacana. E olha, para você que curte o assunto, como o pastor Patrick, a gente não consegue falar disso muito bem, a gente não consegue colocar tudo aqui, eu quero deixar uma dica para você que gosta e quer estudar mais, quer se aprofundar. É a Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, que é um lugar preparado para você que já tem esse talento, esse dom do manuseio das Escrituras, poder aprimorar esse serviço e servir muito bem a igreja, tá bom? Tome nota do telefone, código 11 3115 0819. Amanhã, em horário comercial, você liga e pega todas as informações, tá certo? A unidade mais próxima, os valores, os cursos oferecidos, para você ser o próximo aluno da Grade, tá bom? Antes do nosso intervalo, deixa eu só reforçar aqui o nosso QR Code. É só você aproximar o celular e você vai direto para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, simultaneamente, e ainda pode ver e rever todas as nossas entrevistas aqui do Vejam Só. Perdeu algum bate-papo ou alguma parte que você quer rever ou ainda compartilhar esse conteúdo? Tudo isso você consegue fazer a partir do nosso canal lá do YouTube. Além dele, vão aparecer aqui na sua tela o nosso endereço no Facebook e no Instagram. Curta, siga as nossas páginas e aí você sempre vai receber informação dos temas que serão abordados, convidados. É muito bacana, vale a pena você conferir. Intervalo rápido. O programa Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo, a gente já vai retomar na sequência o nosso bate-papo hoje falando sobre o destino final dos ímpios por ocasião da volta de Cristo. Serão aniquilados, ficarão em sofrimento eterno. Quem tem nos ajudado, o pastor Patrick de Almeida Siqueira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o pastor Juliano Fraga, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Antes da minha próxima pergunta, eu quero dar aquela moral para você que nos acompanha e que responde ao nosso chamado, mandando a sua foto ou o seu vídeo. O endereço para você fazer isso já vai aparecer na sua tela, é o nosso e-mail, vejamsó@hittv.com.br. Mande a sua foto, mande o seu vídeo. No vídeo você pode dar a sua opinião sobre algum tema do programa ou ainda dar uma indicação, uma sugestão de tema para a gente tratar aqui nos nossos debates, tá certo? Não esqueça o seu nome completo, a cidade e o estado de onde você fala. E se alguém tirou a foto ou fez o vídeo, pode pôr o nome, que a gente também dá aquela moral por aqui, tá bom? Vamos começar a nossa viagem lá pelo estado do Amazonas, na cidade de Manaus. E quem vai aparecer aí na sua tela é o José Monteiro. José, obrigado, viu, amigo, pelo carinho. Manaus também sempre participando, sempre a gente tem foto do pessoal mandando, o que mostra que a nossa audiência lá é grande e é uma alegria, viu, contar com a sua audiência, com o seu carinho. Que Deus abençoe a cidade e o estado de Manaus, que com tanta dificuldade que eles estão enfrentando também. A próxima foto vem agora da região sul do país, do estado do Paraná, cidade de Cascavel. E quem aparece aí é o João Pedro. Ô, João, só esqueceu de mandar o nome do cachorrinho aí que tá acompanhando também o Vejam Só lá. Aí, rapaz, depois você manda o nome dele aqui pra gente também falar o nome dele. Obrigado, viu, João, pelo carinho, por acompanhar o programa. Muito bacana contar com a sua audiência. Agora a gente vai para Poá, aqui em São Paulo. E quem vai aparecer na sua tela é a Miriam Aguiar e o Geraldo, que é esposo da Miriam. Muito obrigado, viu, casal, pelo carinho, pela audiência, acompanhando o Vejam Só, tá ali ao fundo. É uma alegria receber a participação de vocês. Deus abençoe bastante a casa de vocês, tá bom? E nós encerramos de novo no estado do Paraná, Ibaiti. E quem vai aparecer aí na sua tela é o Donizete. Muito obrigado, viu, Donizete? Aí o que só confirma, né, que o Paraná nos dá muita audiência. Obrigado, Donizete. Deus abençoe a sua vida. Continue acompanhando o programa Vejam Só. Esses que mandaram e outros que irão mandar também vão concorrer ao sorteio deste prêmio aqui, ó, deste brinde. Eu quero. Bíblia de Estudo King James da versão atualizada. Nossa. É o que eu falo sempre, pastor. Se você não ganhar no sorteio, adquira, porque é um material
muito, muito, muito bacana. É uma versão nova, lançada por ocasião da Reforma Protestante no ano passado e também em comemoração ao aniversário dessa tradução, uma das primeiras Bíblias de estudo, uma tradução muito comentada, muito falada, que vale a pena você ter esse material com você, para você que gosta, na verdade, dos estudos teológicos. Bom, vamos voltar para o nosso bate-papo aqui, amigos. Pastor Juliano, eu quero começar esse bloco com o irmão. E aí eu quero entender o seguinte: onde será o destino eterno dos salvos? No céu ou na terra? E se for na terra, aonde que vai colocar aqueles que vão sofrer eternamente? Onde que vai ser esse sofrimento? Bom, nós acreditamos que após a segunda vinda de Cristo, ele estabelece um reino milenar na terra. E nós temos diversos textos, Isaías, capítulo 2, 61, 65, 66, é uma promessa de um reino eterno a Davi, foi prometido por Deus por intermédio de um instrumento chamado Natã, em 2 Samuel 7, versículo de número 13 a seguir. E isto se cumpre, eu creio, na ideia pré-milenar, de que o reino é eterno na terra e este milênio se estende por um período de 1000 anos. Mas Satanás é solto depois de 1000 anos, como está descrito em Apocalipse 20. Ele vai enganar a muitos, aqueles que vão nascer no milênio, e aí ocorre a batalha de Gog e Magog. Nesta batalha, ele é lançado no Guiena, interessante que o texto vai dizer, onde lá já se encontram o anticristo e o falso profeta, que há 1000 anos antes foram lançados. Não houve aniquilacionismo aí. Depois ocorre o juízo final. Gog e Magog, para nós, não é o fim. Sobe o tribunal do trono branco. O livro da vida é aberto com o livro das obras. Todos os ímpios que estão no lugar de tormento, as almas ressuscitarão corporeamente. Comparecerão diante de Cristo e diante da igreja. O livro da vida será aberto e os nomes que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no Guiena, receberão dano da segunda morte. A terra passa pelo fogo. Essa terra passando pelo fogo, 2 Pedro 3, versículo 10 a seguir, ela é restaurada. Apocalipse 21, novos céus e nova terra, Isaías 65, versos 17. O que ocorre? A nova Jerusalém desce ataviada. A pergunta é, vamos estar na terra ou nós vamos estar nos céus? Como a nova Jerusalém desce ataviada, ela se encontra com novos céus e nova terra. Será algo único. Não há percepção de céu ou percepção de terra, apesar de que é descrito que há uma árvore da vida, uma praça, essas são as descrições que ali aparecem. Há muros, mas não dá para ter essa percepção se é céu ou terra. A pergunta é, onde será o Guiena, o lago de fogo? A Bíblia não dá a localidade geográfica, até porque é um estado. E neste estado estarão os ímpios sendo atormentados, e como diz o texto, para todo sempre. Pastor, o irmão até citou na sua fala a questão da segunda morte. Também é muito utilizada nessa questão da condenação. Mas isso não reforça a ideia que eles serão aniquilados? Afinal de contas, quando a gente fala de morte, fala desse fim da existência. Após o pecado de Adão, Romanos 5,12, entrou o pecado, entrou a morte. Adão não morre fisicamente, ele morre espiritualmente. Morte espiritual é Efésios 2,1. Mas há também a morte física, ele morre com 930 anos. Mas o dano da segunda morte, o que é? É o abandono eterno da alma para com Deus, onde eternamente haverá essa separação. Eu ia fazer essa pergunta. Então, não é no corpo necessariamente, né? O corpo glorificado é só para os salvos. Corpo glorificado será um tormento espiritual. Espiritual assim. E eterno. Entendi. Pelo menos é o que Jesus disse. É indicação, né? Pelo menos é indicação. Verdade. Eu, nessa área de escatologia, eu gosto de falar que eu sou daqueles que espera ver para falar, né? Então vai ser assim. Que é mais fácil, né? Porque é muito difícil esses estudos. Pastor Patrick, eu quero que o irmão comente um texto, nenhum dos dois citou, se eu não estou enganado, essa parábola que Jesus conta do rico e do mendigo, onde ele fala e demonstra que, inclusive, haverá um contato entre esse inferno e o céu. A gente até fez um debate recente sobre isso, né? E os pastores falando que ali é um descortinamento da eternidade, que Jesus dá um spoiler de como será a vida pós essa morte. E eu queria que o irmão explicasse um pouquinho disso. Não é um texto que dá força
para essa questão de que vai ter um sofrimento eterno? Sim, você está falando da parábola do rico e do Lázaro, né? Isso, rico e Lázaro, isso. A parábola do rico e do Lázaro, como diz o próprio nome, é uma parábola. Então, é bem complicado você criar doutrina em cima de parábola. Ainda mais como você pega, parece ter alguns elementos ali em que fala-se elementos físicos, né? Que vai contra exatamente o que o pastor Juliano falou. Alguém pede para ser molhada a boca e etc. Então, assim, você pode ver que é uma parábola porque consegue haver comunicação entre suposto céu e inferno. Então, assim, na verdade, as parábolas elas têm um objetivo, Zeca, de ensinar lições morais. Às vezes, as parábolas elas aludem a histórias comuns da época, né? Existe um teólogo alemão, eu não sei ler alemão, mas eu tenho um livro em casa com mais de 1.000 páginas em alemão, em que esse teólogo alemão ele dá alusões sobre a parábola do rico e do Lázaro em culturas antigas. Então, Jesus pega uma história antiga com uma motivação para ensinar uma lição espiritual. Então, eu acho bem complicado fazer doutrina em cima de parábola, né? Mas quem quiser, tem, por exemplo, o programa do Leandro Quadros, ele aqui no Vejam Só, eu não lembro quem era o outro interlocutor, mas ele fala só sobre a parábola de rico e Lázaro, bem interessante. Dá para se aprofundar. A gente fez, inclusive, recentemente também um bate-papo sobre isso. Vale a pena você acompanhar, porque é uma dúvida histórica, aí, inclusive, das interpretações bíblicas, se é uma parábola, se é uma história verídica, né, já que coloca até um nome, coisa que não acontece em outros momentos. Pastor Juliano, eu queria que o irmão comente agora dessa questão da condenação. A maioria das pessoas acredita no céu e na salvação e tudo mais, mas não gosta de entender ou não aceita a ideia do inferno, dessa condenação. E eu queria que o irmão explicasse para a gente como é que isso vai funcionar. Afinal de contas, se você vai ser condenado por toda a eternidade, a gente não entra numa marcação de tempo humana também? Não tem um aspecto onde o tempo de Deus é diferente? Zeca, vale a pena aqui nós entendermos alguns pontos. Como, por exemplo, na parábola citada, que ao meu ver não é uma parábola, do rico e do Lázaro, uma maneira simples de Jesus explicar coisas complexas. Ali é um lugar de tormento, o Hades, em estado intermediário. E ali não fala de um juízo final. Ali transmite a ideia da alma do ímpio que está neste momento em um lugar de tormento. Se nós lermos, por exemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 9, a ideia de que neste momento existe já um lugar de tormento. Como foi explicado neste texto, a alma em consciência, Lucas 23, 43, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, Filipenses 1, 23, 2 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 8, explica uma consciência após a morte, consciência da alma. Ali é um lugar de tormento, mas eles vão sair dali um dia para receber o dano da segunda morte. Aí serão lançados no Guiena. É que nossas traduções aparece a palavra inferno. Essa pergunta que foi feita agora é o seguinte: toda ofensa a um Deus eterno é necessário um castigo e uma punição eterna. Jesus fala mais de inferno do que de céu. Quando nós falamos para sempre, isso pode ser temporário, pode ter um ponto inicial para começar e um ponto para terminar. O próprio Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 17, ele diz assim: porque essa leve e momentânea tribulação, essa tribulação é leve e momentânea porque é momentânea, tem hora para começar e hora para terminar. Mas ele continua dizendo, não se compara com a glória eterna que há de ser revelada. Aionios, a glória eterna. Quando a palavra eterna ou eterno é transmitida pelo próprio Deus eterno, nós temos que ter a ideia de eternidade. É claro que com a mente finita, efêmera, limitada, nós não temos uma compreensão dessa relevância de eternidade. Mas Deus disse que o castigo do ímpio é eterno, aionios,
ou em Daniel 12:2, Olam, é eterno, porque no texto paralelo ele diz que para o justo haverá uma glória eterna, haverá uma bem-aventurança eterna. E as palavras gregas ou hebraicas são as mesmas. Então nós devemos compreender as Escrituras do jeito que ela está. É claro, se eu pegar um óculos doutrinário, até entendo, uma pessoa aceita Jesus em uma igreja, ela recebe o kit, o combo. Tá. Você passa a acreditar em tudo aquilo. Mas tirando esse óculos e indo para os termos no original, você compreende que Jesus está falando de uma eternidade para o justo e de uma eternidade para o ímpio. Volto a dizer, ainda que eu entenda que a intensidade para uns é diferente para outros. Haverá mais rigor para Betsaida e Corazim do que para Sodoma. Então, chegamos a um ponto de contato aí, né? Os dois acreditam que vão ter essa questão da diferença, né? Sim. O pastor citou dos açoites também. Pelo menos uma. Encontramos um ponto em comum. Amém? Bom. Pastor Patrick, eu quero que o irmão comente. Agora, eu fiz essa pergunta pro pastor Juliano e depois eu acabei não fazendo por irmão também. Eu quero que o irmão responda de acordo com a sua visão. Onde que será a nossa habitação eterna? No céu? Na terra? E se vai existir esse lugar de castigo, onde que ele vai ser? Ainda que depois eles sejam destruídos, né? Onde que vai ser esse lago aí que vai lançar o ímpio? Maravilha. Eu dei uma pincelada na introdução, né? Uhum. Mas antes de eu responder essa pergunta, só para a gente não perder talvez o fio da meada, usar o método texto-prova, que é você pegar vários textos, citar esses textos e tentar concatenar uma doutrina, pode ser um erro muito grande, porque cai no problema que o senhor mesmo falou, a questão do contexto, né? E a questão da polissemia das palavras, ela engana. A gente, como cristão, gosta muito do sola escritura, mas a gente pega o sola escritura para a gente defender das pessoas que pensam diferente de nós. A gente tem que procurar ter o sola escritura para a gente também. Porque será que, se nossas doutrinas elas estão à luz de tradições, será que a gente não pode questionar se a gente realmente está certo ou errado? Porque o pastor Juliano falou que o aniquilacionismo tem raízes nos valencianos, em John Stott, em filósofos gregos, mas, para mim, na minha cosmovisão, está fundamentado em todo o Antigo Testamento, né? Em toda a questão da composição do homem, antropologia bíblica. Então, assim, são debates assim, muito complexos e extensos para a gente poder simplificar as coisas. Então, às vezes, tentar usar texto-prova, o texto tal, aí a gente fica, sabe, perdido de um lado para o outro, quando no meu julgamento, a questão ela é simples, porque a polissemia das palavras é uma casca assim, de banana que arrebenta. Ó. A Bíblia fala de juízo eterno, crimatos aienio, Hebreus 6:2, doutrina do batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. O que é um juízo eterno? Você vai ficar eternamente no processo de juízo? Então, assim, a polissemia ela é perigosa. Agora, perdão, né, de eu ter fugido da sua pergunta, eu achei que ficasse um pouco mais organizado para o próprio... a pessoa que está em casa assistindo e compreender, mas voltando à pergunta agora, então, na escatologia adventista, Jesus volta, e quando Jesus volta, já existe assim, uma espécie de juízo para os ímpios, porque a santidade e glória de Cristo Jesus na sua volta mata os ímpios. Claro, não tem nada a ver com punição, mas assim, quando Jesus ele volta, é uma concretização, uma das maiores esperanças bíblicas, porque a Bíblia alude à volta de Jesus muitas vezes. Então, a volta de Jesus ela é importante. Aí quando Jesus volta, ele mata ímpios, ele ressuscita os salvos e ele transforma os vivos. Quando isso acontece, entra em cena o milênio. Aí, o pastor Juliano acredita que o milênio vai ser aqui na Terra, né? Como foi dito. Eu acredito que vai ser no céu, na Igreja Adventista acredito que vai ser no céu. E após esse milênio no céu, a cidade santa, que é a Nova Jerusalém, a qual Cristo disse, eu vou preparar um lugar, não se turbe o vosso coração, ela está sendo construída lá no céu. Que, inclusive, se eu tivesse tempo, eu não tenho, eu poderia tecer argumentos bíblicos aqui, que foi o próprio Éden que foi tirado do planeta Terra,
foi construída uma cidade e, biblicamente, assim, em cima da teologia da aliança, dá para a gente ter alguns argumentos que a Nova Jerusalém descerá no mesmo lugar onde era o Éden, que é uma geografia enorme ali no Oriente Médio, né? E etc. Mas são questões fantásticas que não dá para a gente tratar aqui. Mas aí o pós-milênio seria aqui na Terra. E a questão, como nós não cremos que o inferno será um lugar geográfico, nós cremos que o inferno ele fará parte do juízo final. Jesus vem e aí há uma segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição, que é o Armagedon, na nossa interpretação, que é a guerra final dos ímpios contra os santos. Aí quando os ímpios eles tentam ir contra a cidade santa que está prestes a descer, Deus intervém com a sua soberania e ali Deus ele profere o juízo para os ímpios. E nesse juízo, o inferno, que na concepção adventista é temporário, ele é instaurado, ele é iniciado. Aí cada um paga cabalmente a sua culpa, a gente não sabe por quanto tempo será, detalhes não são dados, Sim. Mas a pessoa esse juízo vai ser terrível e eu quero estar do lado dos salvos. Em nome de Jesus. Amém. Do lado dos salvos. É interessante essa perspectiva do Jardim do Éden. Talvez depois a gente possa até fazer um programa sobre essa questão também, para a gente aprofundar, que é muito legal. Agora, Patrick, eu queria que você comentasse aí rapidinho, você falou dessa questão né, da volta de Cristo, e eu queria entender melhor como é que vai funcionar essa dinâmica a partir dessa perspectiva de que o ímpio não existirá mais. Vai ser nessa hora do arrebatamento, Jesus volta e aí o ímpio some. Certo. Como é que funciona essa dinâmica? Enfim, na mentalidade adventista, um ser, corpo, alma e espírito, ele só existe no momento que há vida. O que acontece? A gente não crê que existe uma entidade dentro de um ser, que essa entidade é uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. Para um ser ele existir, ele precisa de alma, corpo, etc. Não sei se é tricotomia, dicotomia, mas tentando explicar rapidamente, um ser só é pleno quando ele tem o fôlego de vida que foi dado por Deus, o corpo e aí a vida. Então o que acontece? Quando o ímpio morre na volta de Jesus, fica o corpo ali, o corpo apodrece, o espírito volta a Deus, e não queremos que espírito, no caso, é uma entidade inteligente que sobrevive fora do corpo, seria tipo uma essência de Deus, uma essência da pessoa que volta para Deus. Depois, quando o ímpio ele fosse ressuscitado, Deus, então, torna a voltar o espírito dentro do corpo, essa pessoa passa a existir. Então, nesse período de 1000 anos, onde o ímpio foi destruído e morto, o ímpio simplesmente não existe. O corpo fica decomposto. Certo. Já Lúcifer e seus anjos, eles não vão ser destruídos por ocasião da volta de Jesus. Por isso, toda aquela simbologia de que ele está preso por correntes, porque ele não tem ninguém para tentar, e ele fica preso, ele não morre, mas os ímpios sim. Aí, no momento que o ímpio volta a existir, que é na segunda ressurreição, aí Deus vai dar a punição a qual ele merece. Por essas questões polissêmicas, que a palavra eterno às vezes significa eterno, às vezes não na Bíblia, e pela nossa cosmovisão holística, antropologia holística, nós não cremos que existe uma alma eterna que é impossível de ser destruída. Por exemplo, olha que fantástico isso. Quando o pastor Juliano olha para Mateus 10, 28, ele vê um texto, né, que apoia a questão da alma imortal. Quando eu olho e Jesus fala assim, temam aquele que pode matar a alma, eu vejo nesse texto, como eu tenho uma cosmovisão diferente do querido pastor, eu vejo nesse texto uma prova a favor da minha crença, porque fala que a alma pode ser destruída. Então, assim, são questões muito amplas, profundas, que a gente tem muito para falar no futuro aí. Sem dúvida. Pastor Juliano, eu quero que o irmão comente. Agora, até já eu fiz uma pergunta nesse sentido, de que esse sofrimento seria espiritual, né, tudo, e ambos citaram essas batalhas que a Bíblia relata entre o bem e o mal. Não são questões também espirituais? É correto a gente
sair da alegoria bíblica e colocar isso como uma verdade absoluta? Não é uma visão ali que João teve, algo subjetivo? Eu interpreto o livro do Apocalipse de caráter futurista. Eu acredito que o livro do Apocalipse ele tem símbolos, mas esses símbolos são interpretados pela própria Bíblia. Eu não creio, por exemplo, que 2 testemunhas é a igreja. As 2 testemunhas são 2 profetas que morrem. Se a igreja morrer, a gente pode ir embora do programa. Então, alegorizar ao bel prazer no livro do Apocalipse é uma problemática que a gente assume. No livro do Apocalipse, trata da ideia do castigo eterno no capítulo 14. É uma ideia de uma mensagem de 3 anjos. O primeiro diz, temei a Deus e dai glória. O segundo diz, caiu a Babilônia. Aí eu entendo a sede do governo do anticristo. O terceiro anjo vai dizer o seguinte, que aqueles que foram assinalados pela marca da besta, estes serão lançados no lago de fogo e serão atormentados para sempre. A construção gramatical dessa frase é a mesma de Apocalipse 4:9, daquele que vive para todo sempre. Então é para sempre, não dá para alegorizar ou espiritualizar. Mas indo não só para o livro do Apocalipse, aí nós temos Jesus falando em Mateus, nós temos Jesus falando em Marcos, nós temos João Batista pregando para os fariseus, nós temos Daniel no período veterotestamentário, nós temos Judas falando desse estado eterno para sempre. Então não é algo que a gente poderia pensar até se é algo espiritual ou não, como, por exemplo, aí seria um outro debate, né? O Monte da Transfiguração, que os irmãos entendem, ali ser Moisés, mas a palavra que aparece visão, Rorama, essa palavra aparece também em Atos, por exemplo, capítulo de número 16. Para mim é uma visão, mas o recurso linguístico grego nos dá essa base. Mas cair nessa ideia de que tudo é espiritual, que porventura o castigo não seria espiritual, é um problema de Orígenes, um problema de Alexandria, de uma interpretação alegórica que já trouxe um problema seríssimo em alegorizar, por exemplo, o milênio. Sim. E aí trouxe problemas destrutíveis aí à teologia, principalmente no âmbito escatológico. A gente, infelizmente, caminhando para o final do nosso bate-papo, e eu quero fazer uma pergunta aqui para ambos. Eu fico com a impressão, e aí vou pedir a opinião de ambos. No Antigo Testamento, fica claro que o judeu não tinha essa noção da vida após morte. Não se fala disso. Que Jesus veio depois, e as cartas e tudo mais, colocando isso mais para frente, né? É uma novidade realmente que Jesus trouxe? O povo judeu não acreditava nessa questão da ressurreição, vida após morte? Da ressurreição, sim. Somente uma seita dos saduceus não tinham essa ideia de ressurreição, anjos, castigo eterno. Sim. Mas o período veterotestamentário tem essa percepção, o próprio Daniel, que foi citado, ressurreição. Isaías cita também a ressurreição. No Antigo Testamento nós temos vários textos escatológicos. Agora, é claro, não dá para pensar em vida após morte seguindo Eclesiastes, capítulo 9, por exemplo, verso 5, que ele diz 29 vezes, Salomão, a vida debaixo do sol. Ali não dá para fazer uma doutrina, mas o Antigo Testamento é inspirado, nós cremos, mas a revelação, progressivamente, ela ganha esse ápice, esse clímax no Novo Testamento. E aí que nós vamos ter mais textos consolidando tudo isso. Mas ressurreição, castigo eterno, já era algo dentro da mentalidade judaica explicado pelos profetas, por exemplo. Pastor Patrick, como é que o irmão observa essa questão dessa ideia dos judeus sobre a vida pós-morte? Eu fico com a impressão assim, que eles tinham uma ideia já que não existiria nada, seria um aniquilacionismo, não sei. Fantástico. Eu discordo de uma maneira cristã e educada do querido pastor, de que a explicação para o fato de o Antigo Testamento ele concordar 100% com a perspectiva aniquilacionista é o fato de a revelação ser progressiva. Porque, por exemplo, a natureza do Espírito Santo, que é uma das questões debatidas hoje, foi debatida na história, você pega ali
qual que é o capítulo da Bíblia que fala claramente sobre o Espírito Santo? Você pega em João 15, 16, 17, ali destrói o antitrinitariano, falando que é uma pessoa, tal. Agora, se você for para o Antigo Testamento, você vai achar de uma maneira ali uma proto-teologia de trindade, assim, olha, eu tive colegas que fizeram um trabalho de Isaías e etc. Você acha trindade, sim, no Antigo Testamento. Claro, de uma ideia seminal, né? Você precisa cavar fundo na teologia, mas acha. Então, assim, o que dá força ao nosso argumento é que justamente na mentalidade judaica não há espaço para uma alma imortal, porque não é só, pastor, não é só Eclesiastes. Você pega textos de Salmos, você pega textos de Jó e de muitos outros livros que falam da questão de que quando um homem não tem uma alma imortal. Isso é tratado bastante no Antigo Testamento. Aí, assim, o que aconteceu, Zeca? Eu também não posso torcer os fatos também só para puxar o negócio para o meu lado. O que aconteceu? Aconteceu uma helenização, né? Os judeus, eles ficaram espalhados por... Na época de Jesus, tinha mais judeu fora de Jerusalém do que dentro. Alguns historiadores estimam que você tinha de 10 a 12 milhões de judeus no mundo, 4 milhões estavam ali em Israel, o restante estava numa diáspora. Então, o que acontece? As ideias helênicas, elas influenciaram grandemente o judaísmo. Pô, hoje você pega o judaísmo, tem cabala no judaísmo, um negócio totalmente espiritualista. Então, assim... existe um debate enorme se o fariseu acreditava em vida após morte, etc, etc, etc. Mas na minha avaliação, quando você pega uma teologia bíblica veterotestamentária, existe um checkmate na doutrina do tormento eterno e de alma imortal. Show de bola. Infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu queria ainda dar voz a você que foi lá, votou e participou da nossa enquete. Eu vou colocar algumas observações aqui e vou pedir para ambos comentarem bem rapidamente, tá bom? A primeira é do Jairo Leite, vai aparecer aí na sua tela. Ele respondeu o seguinte: Deus é justo. Do mesmo jeito que haverá galardão nos céus, haverá punição no lago de fogo. Vocês também acreditam nisso, né, Patrick? Deus é justo, você não se escarnece de Deus. E que haverá punição. O Filho de Deus foi tão humilhado e depois vem o ímpio, pisa na salvação de uma maneira assim, então merece a punição. Muito bom. Eu quero pular agora para o comentário que a gente separou do Ângelo Eupídio, que é o comentário de número 3. E aí eu vou pedir para o pastor Juliano comentar. Aparece aí, ó. Aniquilação é deixar de existir, mas o inferno / lago de fogo é eterno. Eu fiquei na dúvida de qual opinião que ele diz, porque se a aniquilação é deixar de existir, qual que é o sentido do inferno ou do lago que são eternos? Por que eles vão existir? Essa pergunta não seria direcionada a mim, né? Até porque eu creio que o castigo é eterno, porque o fogo também é eterno. Não, e aí o fogo sendo eterno é algo evasivo. O fogo ser eterno, mas a pessoa ser aniquilada. O fogo pode ser metaforicamente a ideia de um tormento eterno. O tormento é eterno, mas a pessoa deixou de existir. E isso se torna inoportuno, perde o sentido na Bíblia. O fogo está ali eternamente, mas não tem ninguém para ser atormentado. Então, talvez deva ser este o pensamento do irmão. A pessoa aniquilada, mas o fogo, ele é eterno. Não é só o fogo que é eterno. A pessoa vai ser aniquilada. Perde todo sentido. Para que um tormento eterno, se não há uma pessoa ali? Mesma coisa a ideia de Rico e Lázaro, voltando rapidinho. Está sendo atormentado. Sem consciência, você vai ser atormentado, mas não tem consciência do porquê está sendo. Perde o sentido. Ângelo, obrigado. Acho que você tentou colocar as duas aí em uma só e ficou difícil a gente achar esse meio termo. Eu quero encerrar só com mais um comentário, infelizmente nosso tempo acabou, do Maurício Lopes. E ele diz: aniquilados não, punidos sim, eternamente. E com esse comentário eu chamo o resultado parcial da nossa enquete, que, para minha surpresa, traz o seguinte resultado. Olha lá, a Bíblia defende que os ímpios serão aniquilados.
58% dizendo que sim, 42% dizendo que não. Eu não sei se teve um engajamento maior do público adventista na votação ou se o pastor consegue concordar que mesmo a pessoa crendo no céu e tudo, essa questão da condenação eterna fica difícil. Obrigado pela oportunidade. Eu até queria esses segundos para comentar. Isso não me estranha. É natural as pessoas quererem fugir do inferno. O inferno traz desconforto e um castigo eterno. Eu até acho que está legal a pesquisa. Muito bom. Eu quero agradecer aos amigos. Ô Zeca, pela primeira vez eu ganhei na enquete. Eu tenho que colocar. Porque como adventista, às vezes eu sou oprimida. É verdade. Não, desculpa, é brincadeira. Não é verdade, não. Não, até porque se tem um lugar que eu quis dizer oprimido no sentido porque sempre somos uma posição muito minoritária, né? Sim. Mas fiquei surpreso, uma boa surpresa. Eu também fiquei bem surpreso. Acho que essa explicação que o pastor Juliano deu talvez seja uma explicação mesmo de igrejas que defendem, né? A pessoa, quando chega nessa hora, ela... Opa, Verdade. acho que não é bem assim. Bom, acontece, né? Muito obrigado a você que nos assistiu, que participou. Muito obrigado aos nossos convidados dessa noite também. É sempre uma alegria a gente poder conversar, trocar ideia e bater papo. Um forte abraço, mas amanhã tem mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!